Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Sou o missionário Josemar Daneres. Estamos começando mais um vídeo para a glória do Senhor Jesus e edificação espiritual das nossas vidas. Hoje estarei falando sobre a Arca da Aliança. Você sabe o que tinha dentro dela? Já vamos começar a mensagem, mas antes disso, pediria com carinho para você se inscrever no nosso canal. Faça parte aí da nossa comunidade, é bem fácil, né? Rapidinho ali você se inscreve. Também deixe o seu like, seu positivo, se você gostou da mensagem. E também ative o sino, né? As notificações, porque quando eu fizer um vídeo, você já vai receber aí rapidinho e você já acessa, já assiste e aprende um pouquinho mais, pois esse é o nosso objetivo neste canal, né? Ensinar sempre a palavra de Deus, falar um pouquinho mais profundo sobre alguns assuntos, né? Trazer ao coração das pessoas a mensagem de Deus. Deus te abençoe. No final vou estar fazendo a oração da fé. Fique até o final do vídeo, receba também a oração da fé em nome do Senhor Jesus. A Arca da Aliança, hoje é o que vamos estar falando. Você sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? Já vamos estar falando. Quem fez a Arca da Aliança? Foi um artífice que recebeu as instruções de Moisés, né? A Arca da Aliança, na Bíblia, era um baú de madeira, de acácia, coberta toda de ouro, que foi fabricado no Monte Sinai durante o êxodo dos judeus, né? Quando eles saíram lá do Egito, e aí eles estavam então já rumo à terra prometida, e lá no Monte Sinai eles param, né, onde Deus dá as instruções sobre os 10 mandamentos. Então Deus dá as instruções para Moisés construir a arca, e o objetivo dela era guardar as tábuas. Primeiro momento, guardar as tábuas que continham os 10 mandamentos da lei de Deus. Essa arca representava a presença de Deus, né, no meio do seu povo, sobre a terra. Foi um objeto central de adoração ao Senhor, e isso aconteceu exatamente lá no Monte Sinai. Agora, o que continha então a Arca da Aliança? Primeiro, ela continha 3 coisas. Primeiro, ela continha as tábuas com os 10 mandamentos representando a lei de Deus. Você sabe que ali no Monte Sinai, então, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Sobre a construção da arca, você pode ler em Êxodo, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 9. Deus dá as instruções para Moisés, né, as medidas, tudo certinho, como Moisés deveria construir a arca. Então, a primeira coisa que a arca deveria conter era as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia diz que o testemunho foi guardado dentro da arca. A palavra testemunho, nesse contexto, equivale à aliança. Por isso a arca também é chamada Arca do Testemunho. Então o testemunho era as palavras da aliança de Deus com Israel, registradas em tábuas de pedras, dadas lá no Sinai, chamadas de tábuas da lei. As primeiras 2 tábuas, elas foram quebradas por Moisés, quando ele contemplou a idolatria de Israel, lá no pé do monte, né? Adorando ao bezerro de ouro.
Está lá no livro de Êxodo 32, versículo 10. Mas depois Deus ordenou que Moisés fizesse outras 2 tábuas, né, que conteriam também as mesmas palavras, os 10 mandamentos, né? Então, estas tábuas ali foram guardadas dentro da Arca da Aliança. O livro de Deuteronômio informa que nas tábuas estavam escritos, então, os 10 mandamentos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. Então, a primeira coisa que continha a Arca da Aliança eram as tábuas dos 10 mandamentos. A segunda coisa que continha a Arca da Aliança, um vaso com o maná, representando a provisão de Deus. Quando Deus enviou o maná para sustentar os israelitas no deserto, ele também ordenou que uma porção desse maná fosse colocada dentro de um vaso, né? Isso serviria de sinal para as futuras gerações que iriam entender como Deus tinha provido toda a alimentação para o povo de Israel. Está em Êxodo 16, versículo 32. Esse vaso deve ficar diante do Senhor e foi guardado junto ao testemunho, quer dizer, junto às tábuas da lei, dentro da arca. Êxodo 16, 34. O escritor aos Hebreus informa que o vaso que ficava dentro da arca era feito também de ouro. Hebreus 9, 4. É interessante saber que o maná que o Senhor mandava como sustento para o povo de Israel no deserto, esse maná não poderia ser guardado porque ele iria estragar, iria apodrecer. Mas a porção que foi guardada no vaso dentro da Arca da Aliança, esse não estragava. Que coisa extraordinária! O Deus que nós servimos é o Deus dos milagres e faz as coisas mais extraordinárias que nós não imaginamos. Então, a segunda coisa que continha dentro da Arca da Aliança era um vaso de ouro contendo uma porção do maná, a qual o povo de Israel se alimentava durante o trajeto no deserto. A terceira coisa que continha a Arca da Aliança era a vara de Arão, que floresceu como aviso contra a rebeldia do povo de Deus. Certa oportunidade, o povo de Israel se levantou contra a liderança de Moisés e começaram a questionar a legitimidade da casa de Arão, né, que pertencia à tribo de Levi. Eles começaram a questionar, dizendo por que Arão teria que ser o escolhido, o sacerdote, né? Então Deus, ele propôs um teste em Israel. Na ocasião, Deus provou a sua escolha por Arão, ao fazer com que o seu bordão fosse o único a florescer entre todos os bordões que representavam as 12 tribos de Israel. Foram colocados, né, como uma prova, e o único que floresceu foi o bordão ou a vara de Arão. Tudo isto aconteceu diante da Arca da Aliança, que estava no tabernáculo. Depois Deus ordenou que tornasse a colocar a vara de Arão florescida perante o testemunho, quer dizer, junto também às tábuas da lei que estavam dentro, né? Dentro da arca.
e ela já tinha florescido, né? Então esse seria mais um sinal para os filhos rebeldes, aquelas pessoas que não aceitavam muitas vezes a direção de Moisés, mas Deus sempre mostrava que estava com aquele homem, né, a qual foi usado de uma forma tremenda para libertar Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Então, aí está as três coisas que continham a Arca da Aliança. Primeiro, as tábuas da lei. Segundo, um vaso de ouro contendo porção do maná em que Israel se alimentava. E três, a terceira coisa, era então o bordão ou a vara, né, de Arão florescida. Estão dentro ali da Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança simbolizava? Então, simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, a proteção de Deus e a provisão de Deus. A Arca da Aliança era algo tremendo, né? A presença de Deus ali aonde o povo andava. Geralmente ela ficava no tabernáculo, no lugar santíssimo, né? Ou no Santo dos Santos, ou acompanhava o povo quando eles se deslocavam e Deus assim os orientava. Hoje nós não precisamos mais da Arca da Aliança, né, para termos a presença de Deus, pois através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele habita nas nossas vidas em todo o momento, né? Pois o próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, né, a presença de Deus agora está junto conosco através de Cristo Jesus e na pessoa gloriosa do Espírito Santo. Mas serve para a gente aprender um pouco mais os significados daquilo que Deus determinava ao povo de Israel. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão participando, Senhor, deste vídeo, que esta palavra traga conhecimento e edificação espiritual para a vida de todos. Na tua autoridade eu repreendo o mal, a doença, toda obra contrária na vida de todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Sou grato ao Senhor por você que está nos ajudando aí o nosso canal. Me despeço convidando você a estar junto comigo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.